Ora, muito bom dia a todos. Quero agradecer a vossa presença no nosso evento Acelera a Transformação Digital no Setor Público. O meu nome é Nuno Santos, sou Account Manager da AWS para a Administração Pública em Portugal. Antes de começar, agradecer à EDC, à Intel, a colaboração na organização deste nosso evento. Portanto, vamos então dar início à sessão. Nós preparámos uma sessão em que alterámos um bocadinho a agenda, criámos no final da sessão uma área de debate onde vamos convidar os nossos convidados a debater alguns dos temas falados na sessão e significa que quem quiser pode colocar as suas perguntas. Iremos tentar responder durante o debate às perguntas e, se não for possível responder durante o debate, tentaremos depois responder depois da sessão. Este evento vem numa altura-chave porque nos últimos 2 anos o governo português, através de um conjunto de resolução do Conselho de Ministros, aprovou um conjunto de medidas estratégicas para a transição digital, para a área da cibersegurança, para a área da inovação e da modernização do Estado e da administração pública para o triênio 2023. E surgem agora 2 instrumentos, vou-lhe chamar assim, que irão ser chave para a concretização desta estratégia. Um dos pilares, um dos instrumentos é os fundos europeus e o PRR, e um outro instrumento é a estratégia da adoção de cloud para a administração pública que o CETIC preparou. E é nesse contexto que convidamos a Teresa Girbal, vice-presidente da ESPAP, para nos dar um enquadramento e uma atualização sobre o trabalho que está a ser feito na estratégia da cloud para a administração pública, e convidamos também Nuno Oliveira Santos, presidente executivo da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, para nos falar um pouco também como o PRR e os fundos europeus podem ajudar a financiar a estratégia digital que tanto desejamos. Portanto, desde já agradeço a presença dos nossos convidados, que irão com certeza enriquecer muito a nossa sessão. Juntamente com os nossos convidados, temos também a apresentação do Márcio e do Francisco, ambos da AWS, que em conjunto com as apresentações dos nossos convidados esperamos conseguir apontar um caminho, um conjunto de pistas para acelerar a transformação digital no setor público. Quando falamos da adoção de cloud no setor público, e este é um estudo da EDC realizado em 2019 sobre os gastos do IT na administração pública, vemos que a adoção de cloud ainda é uma fatia pequena do investimento em IT, sendo que o on-prem ainda representa uma fatia muito grande. É verdade que dentro do on-prem podemos ter aqui a cloud privada, mas tanto dentro do conceito de cloud comercial o valor ainda, portanto, a fatia ainda é curta. Não é muito diferente dos valores a nível mundial. O Andy Jassy, o CEO da AWS e futuro CEO da Amazon, numa entrevista em abril, comentava que o peso da cloud no total do investimento da IT worldwide ainda representa, não chega a 5%. Portanto, na realidade existe aqui algum alinhamento dentro destes valores. Curiosamente, este tema da adoção de cloud, ou ainda a pouca percentagem da adoção de cloud, faz-me lembrar um episódio passado comigo há cerca de 9 anos e há 9 quilos atrás. Eu sou uma pessoa que gosto de correr, na altura ainda corria maratonas, ultramaratonas. Uma das provas que mais
deixou marcas e tive muita dificuldade em concluí-la. Foi uma prova que nem foi a mais comprida, que ligava Melides a Troia pela areia. Portanto, a dificuldade de correr na areia, como devem imaginar, é grande, mas aquilo que foi efetivamente bastante duro foi durante mais de 20 quilómetros, que representa, correndo na areia quase 3 horas, estar a ver a meta e parecia que a meta não chegava. E é esse o paralelismo que eu faço com a questão da adoção de cloud. A maior parte dos organismos públicos, a maior parte das pessoas que trabalham na área do IT e na área também do negócio da administração pública, também já viram a meta, também já viram como a cloud pode ser um enabler para a transformação digital, já perceberam também os benefícios que a cloud traz, mas de repente parece que há um conjunto de bloqueios, há um conjunto de desafios que parece que nunca mais conseguimos chegar a esta meta que é a adoção da cloud. Um estudo que a Forrester fez na Europa, em 4 países, Alemanha, Inglaterra, França e Suécia, dentro da administração pública, desde a administração pública local à administração pública central, quando perguntaram qual é que eram os benefícios da cloud, e apontando aqui os 3 primeiros, só para dar como exemplo, e o primeiro é claramente a agilidade e a velocidade que a cloud permite na implementação dos projetos de iniciativa digital. Depois, obviamente, temos a redução de custos, como outro dos benefícios do uso da cloud, e o incremento ou a possibilidade de introduzir mais inovação nos serviços, através de tecnologias que normalmente também não estão disponíveis no on-prem. Mas também quando vemos então os desafios, os tais bloqueios à adoção de cloud, vemos que, em primeiro lugar, surgem temas como a segurança e a privacidade, um tema muito específico da administração pública, quer dizer, não só da administração pública, mas com alguma importância da administração pública, a falta de orçamento, e depois preocupações com as integrações e preocupações com a compliance e cumprir com regulamentos e legislação. E, no fundo, a sessão de hoje, o que nós pretendemos com a sessão de hoje é falarmos um pouco destes temas e tentar que, no fundo, ajudar a empurrar-vos nestes últimos quilómetros até à meta. Antes de avançar, falar um bocadinho da AWS. A AWS é líder de mercado na área da cloud. A AWS existe desde 2006, chamada Amazon Web Services, é uma empresa da Amazon, com milhões de clientes ativos em mais de 190 países, com um leque muito alargado de serviços disponíveis na cloud. E se tivesse que encontrar, há várias coisas que nos distinguem, mas se tivesse que encontrar um dos temas que eu acho mais relevantes que nos distingue, tem a ver com a obsessão que temos pelo cliente. E nós temos no nosso mission statement da organização, queremos ser a empresa mais centrada no cliente. E isto não é só um chavão, realmente mais de 90% da nossa inovação e do roadmap dos nossos serviços vem da auscultação dos nossos clientes, vem do feedback e dos pedidos dos nossos clientes. Sempre que nós conseguimos ter economia de escala e conseguimos reduzir o custo de operar estes serviços, nós passamos essa redução também para os nossos clientes, e portanto já reduzimos o nosso preço proativamente em 85 vezes. E um outro aspecto também que eu considero relevante é que para clientes diferentes, respostas diferentes, e isso ainda é mais importante quando estamos a falar do setor privado e do setor público. E a AWS tem dentro da sua organização 2 estruturas muito distintas, uma que trata o setor privado e outra que trata o setor público, onde os oradores da AWS desta sessão pertencem precisamente à organização da administração pública. Em Portugal estamos há 3 anos. Em dezembro de 2020, assinámos um memorando de entendimento com o governo português, tendo em conta a audiência, alguns aspectos desse memorando de entendimento. Um dos pontos é o compromisso que temos com a formação e
e, e requalificação dos recursos em tecnologias digitais. E, portanto, temos um conjunto de programas com as universidades e um conjunto de acordos com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Estamos também a trabalhar com a Portugal Digital no sentido de preparar programas também para quadros da administração pública. Nesse contexto, temos agora este masterclass executivo que vai ter início em junho, precisamente para a administração pública, que é para decisores e para a área técnica, isto porque a transformação digital não é só tecnologia, é preciso ajudar os decisores também a preparar a jornada para a transformação digital. E um último aspecto, também igualmente importante para a audiência, é que neste memorando de entendimento assumimos o compromisso de ajudar os organismos na transformação digital e temos um conjunto de créditos disponíveis para que os organismos possam fazer pilotagem, testar, prototipagem das suas iniciativas, e nós, juntamente com os nossos parceiros, estamos disponíveis para os apoiar nesse trabalho. E sendo assim, vamos então iniciar a nossa sessão. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos e chamaria então Nuno Oliveira Santos, da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, que nos irá falar então dos fundos europeus, do Plano de Resiliência e Recuperação e Resiliência, e que espero que seja que tenha um impacto na execução da transformação digital no setor público. Obrigado, Nuno. Muito obrigado a ti, meu homónimo, Nuno Santos, um dos vários que justifica que eu preste homenagem à minha mãe e ponha ali o Oliveira a ajudar a menos confusões que eu e este Nuno Santos e outros de vez em quando temos com algumas chamadas que nos são feitas para uns a quererem falar com outros. Muito obrigado, Nuno, e muito obrigado ao Francisco e a todos na AWS pelo convite. Eu aceitei estar aqui convosco para fazer uma partilha um pouco mais ampla sobre o momento, mas que depois tem algumas mensagens que se articulam bem com aquilo que o Nuno e os colegas da AWS pretendem dizer durante a manhã. Portanto, presumo que já, exatamente, obrigado a um outro Nuno, ao Nuno Celeiro aqui pela partilha, já estou a ver ali. Vamos lá então. Chamei a esta apresentação, que demorará sensivelmente 10 minutos, a Estratégia Portugal 2030, porque me parece ser o denominador comum para o próximo tempo de investimento público europeu em Portugal. Não é? Os fundos europeus são dinheiros públicos e dinheiros públicos da União Europeia, espaço de que nós fazemos parte, e portanto, há um documento estratégico que se chama Portugal 2030, a Estratégia Portugal 2030, a Resolução do Conselho de Ministros 98/2020, de novembro do ano passado, que ancora tudo isto. Vou procurar explicar mais à frente. Antes de o fazer, acho que vale a pena termos 2 ou 3 minutos para vermos de onde vimos. Estes indicadores mostram coisas boas que se conseguiram em Portugal nos últimos anos, muito por força daquilo que também foi o contributo dos fundos europeus para a transformação de Portugal e para termos chegado onde chegamos. E temos aqui alguns indicadores de significado, de dimensão, de impacto na área das empresas, na área das pessoas e dos apoios à contratação, na área da formação, na área do ambiente e na área da transformação do tecido socioeconómico em Portugal, por exemplo, nas pescas ou também na agricultura, onde esta transformação, em muitos casos, foi uma transformação que convocou
tecnologia para a sua transformação. Entendeu o governo que era importante propor à sociedade portuguesa um plano, um documento âncora sobre o que eram os desafios da próxima década. Um trabalho que se iniciou em 2017, 2018, que convocou muitos agentes da sociedade portuguesa e também o próprio Parlamento, numa relação entre governo e oposição, e que resultou neste documento Portugal 2030, um documento que incorporou a visão estratégica, a perspectiva do professor António Costa Silva, porque este exercício iniciado em 17-18 foi depois ajustado por força da mudança que tivemos todos que observar e à qual reagir, chamada Covid-2019. E, portanto, este trabalho de 2017 é um trabalho que tem depois o contributo em 2020 da tal visão estratégica do professor António Costa Silva e é estabilizado incorporando esse conteúdo. E esse documento, a Estratégia 2030, é o documento que diz que para transformarmos o país à volta de 4 agendas temáticas, as tais que estavam aqui em cima, pessoas, digitalização, inovação e qualificações, clima, competitividade externa e coesão interna. Para fazermos isto, temos que utilizar bem 2 grandes instrumentos financeiros de apoio a essa transformação. Não são os únicos, mas são os principais. O PRR e o PT 2030. E, portanto, sobre o PRR, ele está entregue e espera-se que tenha... estamos aqui nesta fase, não é? Eu presumo que venha o meu cursor. Espera-se que ele seja definitivamente aprovado no Conselho Europeu de 18 de junho e, portanto, que a primeira tranche de transferência, que é um pré-financiamento do próprio PRR, tal como escrito no próprio documento, 13% de pré-financiamento, é uma verba muito significativa à cabeça, 2.100 milhões de euros, que essa transferência possa acontecer julho, muito provavelmente julho, eu aposto mais em julho do que em agosto. E esse é o primeiro grande instrumento financeiro de apoio à tal transformação preconizada na Estratégia 2030. O segundo grande instrumento é o sucessor do Portugal 2020, que se chamará Portugal 2030, e é o trabalho que neste momento estamos nós aqui na agência a acelerar para podermos estar em condições de que o Governo tenha um documento para apresentar à Comissão Europeia durante o segundo semestre, para que o novo quadro comunitário sucessor do PT 2020 esteja a funcionar no início de 2022. Portanto, quando falamos de... Este é um slide que explica os tais 60 mil milhões de euros que ouvimos falar disponíveis para os próximos anos, que tem presente o que ainda temos para executar do PT 2020. Há um compromisso, uma taxa de compromisso já de 100%, até em alguns casos mais de 100%, enfim, que é o normal, porque há muitos contratos que depois acabam por não ser executados. Isso é uma prática normal na execução dos fundos europeus. Este REACT já está atribuído e é daqui que sai o essencial do dinheiro para uma iniciativa que foi fundamental no final do ano passado, chamado Apoiar, de que muitos ouviram falar, mas também uma parte relevante do plano de vacinação é financiado por este programa.
o PRR, e depois temos aqui o PT 2030, que é a declinação nacional do novo quadro financeiro plurianual, 21-27, que tem 33 mil milhões de euros, tendo aqui dentro a parte da agricultura, pescas e uma parte também relevante da administração interna, que é particular, e, portanto, no que diz respeito ao que é comparável com o PT 2020, diretamente, será um programa equivalente ao PT 2020, 20 e qualquer coisa mil milhões de euros. Portanto, o que faz realmente muita diferença na comparação é o PRR. A nós compete-nos na agência, enquanto dinamizadores de política pública europeia, de demonstrar também junto da Comissão Europeia que o PRR tem uma relação direta com o quadro financeiro plurianual e este quadro é isso que pretende transmitir, é que as 20 componentes de intervenção no PRR estão conjugadas com 5 objetivos de política que estamos a discutir neste momento, ou a declinar do ponto de vista operativo para o novo quadro comunitário, e ambos servem a tal estratégia de 2030 que tem 4 agendas temáticas. Portanto, em suma, temos um Portugal 2020, cá está, mais de 100%, a taxa de execução de 60%, e portanto este programa admite contratos com execução até 23%, e agora é vigiar. O PRR e o PRR que tem os tais 16.6, que são 14 qualquer coisa mais 14 quase certos, com mais 2.7 de empréstimos que podem ser somados de mais 2.3, distribuídos por estas 3 grandes áreas de intervenção, arrumadas em 20 componentes que representam cerca de 83 investimentos, acompanhados de 37 reformas que Portugal se propõe fazer na sociedade, na economia, na administração pública, em linha com as recomendações da Comissão Europeia para Portugal. E agora entramos numa fase de operacionalização deste trabalho. Tem uma equipa executiva a ser constituída, já com o seu presidente e vice-presidente nomeados, Fernando Alfaiate, Mário Tavares da Silva, e nós, compete à agência, apoiar a montagem desta equipa e pôr tudo isto a funcionar, e estamos a dar passos nesse sentido para que, com o documento aprovado, sejamos rápidos a entrar em dinâmica efetiva de implementação. E finalmente o Portugal 2030, que será redigido à volta destes desafios, um Portugal que dentro da Europa se pretende mais inteligente, no sentido da inovação e das qualificações, um Portugal mais inclusivo, com objetivos muito fortes de inclusão social e de garantia de que vamos dar um passo que contraria esta sensação e algumas evidências de alguma desigualdade aumentada que os últimos anos acabaram por permitir. O Portugal mais verde, Portugal mais conectado, quer do ponto de vista eletrónico e virtual, quer do ponto de vista físico, e as preocupações da coesão territorial. E este é o estado da arte. Nuno, Francisco, e era isto que eu achava que era importante aqui trazer para ancorar esta troca de impressões sobre a transformação do setor público, que se pretende alinhada com a transformação do país que estes documentos prometem e que nós vamos tentar garantir que acontece. Obrigado, Nuno. Obrigado, Nuno. É realmente uma oportunidade que nós temos como país e aqui neste caso como na administração pública que não podemos desperdiçar. Portanto, muito obrigado por partilhares connosco esta informação que foi bastante esclarecedora. Chamava agora o Márcio é Solution Architect da AWS para Public Sector, e o Márcio vai-nos falar sobre a jornada da transformação digital
e os desafios que essa jornada traz. Portanto, Márcio, passo-te a palavra. Obrigado. Obrigado, eu. Obrigado, Nuno. E obrigado, Nuno. Bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença. O meu nome é Márcio Santos, como o Nuno disse. Sou um dos arquitetos de soluções da equipa de setor público da Amazon Web Services Portugal. E ao longo destes próximos minutos gostava de partilhar convosco um pouco do que é a minha experiência e do que é a experiência da AWS na aceleração da transformação digital das mais diversas organizações públicas com as quais trabalhamos diariamente. Uma das coisas que nós fazemos muito frequentemente é reunir com os nossos clientes. E, geralmente, nestas reuniões, dois tópicos costumam sempre vir à conversa, são o tópico da agilidade e o tópico da eficiência. Como é que as organizações podem ser mais ágeis, podem ser mais eficientes na gestão dos seus recursos, mais focadas na sua missão e, ao mesmo tempo, reduzir o esforço indiferenciado de manter as luzes acesas? Geralmente esta necessidade leva-nos para o tema da transformação digital. Mas, infelizmente, devido ao uso desmedido do termo em quase toda a situação, o mesmo está-se a transformar um pouco num chavão, muitas vezes desprovido de significado ou propósito e utilizado de formas que não são as mais corretas. Uma das razões pela qual isto ocorre frequentemente tem a ver com as tentativas de vender a transformação digital sob a forma de uma tecnologia ou de um conjunto de tecnologias. E, geralmente, esta abordagem tem muito maus resultados para quem inicia o processo desta forma. A verdade é que a transformação digital não é uma tecnologia. A transformação digital é um processo de mutação, é um processo de transformação das organizações, sendo que, efetivamente, a tecnologia é um dos seus pilares de suporte. No entanto, se não existir o envolvimento e a transformação das pessoas e dos processos da organização, é impossível concretizar com sucesso um projeto de transformação digital. E porquê é que as organizações querem fazer este esforço, querem ter esta carga adicional de implementar um programa de transformação digital? Quais os benefícios que esta transformação pode trazer às organizações quando é bem sucedida? Existem imensos estudos que apontam diversos benefícios associados com a transformação digital. Para mim, dois dos indicadores que sempre me pareceram extremamente importantes têm a ver com o facto que um programa de transformação digital bem implementado traduz-se no aumento da eficiência operacional da organização e, mais importante ainda, dos colaboradores dessa organização, que ronda aos 40%. Adicionalmente, os colaboradores sentem que estão a fazer um trabalho mais focado e mais significativo. Adicionalmente, estes diversos estudos apontam que, à data de hoje, 80% da faturação de uma indústria encontra-se geralmente adstrita a 10% das organizações dessa mesma indústria, os considerados líderes digitais. E é fácil ver, com indicadores como estes, por que razão a transformação digital é algo tão desejado pelas organizações e existe um esforço e uma corrida, vamos chamar-lhe assim, ao Eldorado da transformação digital. Mas, infelizmente, muitos destes programas, 70% aproximadamente, não conseguem alcançar os objetivos a que se propuseram. E a grande maioria deles são abandonados a meio da implementação, após grandes investimentos financeiros, grandes investimentos a nível temporal e geralmente com um retorno que nunca vai surgir. Existem muitos motivos pelos quais um programa de transformação digital pode falhar, mas um dos mais frequentes prende-se com o falso conforto do plano linear. A ideia de que para implementar com sucesso um programa de transformação digital podemos pegar na metodologia que tipicamente utilizávamos para implementar qualquer outro tipo de projeto, definir um ponto de arranque, definir quais os requisitos que vamos necessitar, associar recursos, sejam recursos de pessoas, sejam recursos financeiros, e depois de uma curva relativamente dura de esforço, de suor e de lágrimas, conseguimos alcançar o ponto final da transformação digital, geralmente é meio caminho andado para o desastre. E porquê? Porque o verdadeiro sucesso num programa de transformação digital só pode ser alcançado com uma mudança de mentalidade e com uma mudança de metodologias de operação. Porque o caminho é uma linha reta.
o caminho é um caminho sinuoso, que está repleto de imensos blockers, que podem ser blockers culturais, podem ser blockers tecnológicos, podem ser blockers de capacitação das pessoas e de alterações de processos, e esses blockers dificultam imensamente a implementação do programa. Mas existe o ponto dourado do programa ser sinuoso, que é o facto que vão surgir diversas ideias luminosas, diversos pontos daquele momento do é mesmo assim, que vão acelerar e desbloquear a implementação do programa. Vão existir ascendentes de esforço, vão existir descendentes de esforço, mas atacando o problema desta forma e utilizando esta metodologia para implementar um programa de transformação digital, geralmente o sucesso é muito mais elevado. Podemos dizer, por causa disto, que é necessário um modelo de execução diferente se queremos sobreviver a um processo de transformação digital. Esta quote é de um consultor de gestão, autor e educador austríaco chamado Peter Drucker. Peter Drucker foi considerado por muitos como um dos pais dos métodos de gestão modernos. Ele inventou conceitos como a gestão por objetivos, o conceito do knowledge worker, e esta quote, "Culture eats strategy for breakfast and lunch and dinner", tem um conceito muito forte por trás. E o conceito quer dizer que, por muito boa que seja a nossa estratégia, que muito bem afinada que esteja e muito focada que possa ser, o verdadeiro determinante de sucesso de uma estratégia, de uma implementação, será sempre o fator humano. Se a cultura da organização, se a cultura das pessoas que para a organização trabalham não for sólida e não for coesa, não estiver alinhada com a missão da organização e não estiver focada nos seus clientes e nos seus parceiros, qualquer estratégia vai estar destinada ao falhanço. Porque os colaboradores e a organização não vão estar efetivamente a trabalhar conjuntamente e a levar o projeto para a frente. Geralmente associamos um programa de transformação digital, então, com 3 vetores. Um vetor que considera a abordagem aos processos e à mentalidade da organização, o mindset, a abordagem às pessoas e, muito importante, à capacitação das pessoas, o skill set, e, por fim, aí sim, o recurso à tecnologia, o toolset. A tecnologia, num processo de transformação digital, deve ser encarada como uma força impulsionadora e de suporte aos restantes pilares. Mas sem um pilar de mindset e um pilar de skill set extremamente fortes, extremamente sólidos, só a tecnologia não vai ser suficiente para a implementação do programa e não vai abrir caminho para a inovação e não vai abrir caminho para o sucesso. E vamos agora ver de que forma é que a AWS pode ser utilizada como esta força impulsionadora, como este toolset indispensável à concretização de um programa de transformação digital de sucesso e que traga efetivamente todos os diversos benefícios para a organização que o implementa. Geralmente, quando falamos em cloud e quando falamos na AWS, a adoção pode ser desafiante e pode existir um bocadinho daquele medo miudinho, porque efetivamente pode ser assustador, porque implica uma mudança de mentalidade, uma alteração forte do mindset das organizações. Uma das nossas Enterprise Strategists, que trabalha atualmente com a AWS e foi anteriormente responsável pela gestão do processo de implementação da transformação digital da Coca-Cola Company a nível global, gosta muito de utilizar esta quote, que é: vocês podem adorar o vosso data center, mas efetivamente o vosso data center não está apaixonado por vocês. E ela utiliza para exemplificar a relação de amor que continua a existir entre as organizações e os seus próprios data centers, os seus próprios servidores, mas mais importante ainda, a mentalidade de trabalho no field de IT que sempre utilizaram e que sempre lhes serviu com extremo sucesso. Mas a realidade atual é que essa mentalidade tem de mudar. Um estudo da McKinsey analisou ao detalhe diversas organizações a nível mundial e identificou diversos pontos comuns nas organizações mais ágeis. Eu trouxe para a mesa 2 desses indicadores, e um desses indicadores diz-nos que estas organizações que são mais ágeis
correm em média 10 vezes mais workloads na cloud do que as organizações menos ágeis. E esta capacidade de correr workloads na cloud, de serem facilmente adaptáveis, traduz numa maturidade que lhes permite aumentar a capacidade de acompanhar as necessidades da sua missão em aproximadamente 200%. Gostava agora de partilhar convosco algumas das experiências que a AWS e os nossos clientes têm tido em processos de transformação digital ao longo dos anos. A DVLA, a Driver and Vehicle Licensing Agency, é a organização do Ministério dos Transportes do Reino Unido, que é responsável pela gestão da informação dos condutores autorizados, bem como de todos os processos de matriculação, alteração de proprietários e fazendo também a gestão do equivalente ao nosso Imposto Único de Circulação. Gerem cerca de 47 milhões de registros sobre condutores e processam aproximadamente 50 milhões de operações de matriculação e alteração de proprietário por ano. Eles começaram o seu processo de transformação digital em 2015, mas em 2017 houve uma alteração de legislação em que foi descontinuado o dístico de papel que indicava que o proprietário da viatura tinha o imposto em dia, passando este processo para ser um processo 100% digital. Olha, esta alteração originou uma avalanche de pedidos de informação à plataforma que permitia validar se o imposto estava em dia ou não, e a carga em cima da plataforma passou de aproximadamente 600 mil pedidos por mês para 70 milhões de pedidos por mês. Eles já trabalhavam connosco e em apenas alguns dias, conjuntamente com a equipa da AWS, conseguimos prototipar uma nova solução que assentava em tecnologias totalmente serverless, Amazon API Gateway e AWS Lambda. Esta plataforma foi rapidamente colocada em produtivo e à data de hoje ainda se encontra em produtivo. Tem a capacidade de suportar bilhões de operações por mês e acompanha em tempo real o número de pedidos dos diversos utilizadores de uma forma totalmente transparente, escalando os recursos de computação disponíveis à medida das necessidades. Uma das quotes do Head of Modernization da DVLA disse-nos que a velocidade com que foram capazes de implementar esta solução e com a qual conseguem entregar serviço ao cliente não tem precedentes. Foi pura e simplesmente uma alteração brutal na forma como eles estavam acostumados a trabalhar. Tenho aqui outro exemplo que tenta contrariar um pouco a ideia de que é necessário ser uma grande organização para implementar um processo de transformação digital bem-sucedido. A comuna de Cagliari é uma pequena cidade italiana com aproximadamente 150 mil habitantes e começaram o seu processo de transformação digital em 2016, conjuntamente com a AWS, com um pequeno projeto que visou modernizar a plataforma de acompanhamento das eleições municipais. Em Itália, tipicamente, as eleições municipais não são geridas do ponto de vista de informação aos eleitores por uma entidade central, como ocorre aqui em Portugal. Geralmente, o ónus desse acompanhamento e da disponibilização dessa informação é a responsabilidade de cada uma das comunas. Eles têm continuado a trabalhar connosco, têm vindo a desenvolver diversos projetos transformativos da sua relação com os municípios e com os seus próprios colaboradores. E em 2020, motivado pela pandemia do Covid e pelas medidas de quarentena implementadas em Itália, tiveram necessidade de acelerar o plano de modernização do posto de trabalho dos seus colaboradores. Em menos de uma semana, implementaram uma plataforma de postos de trabalho virtualizados, baseada em Amazon Workspaces, para 623 colaboradores. Desses 623 colaboradores, 50 deles têm necessidades de correr aplicações que são extremamente exigentes do ponto de vista de requisitos de computação e de processamento gráfico, nomeadamente plataformas CAD, plataformas de sistema de informação geográfica, e adquirir equipamentos, adquirir portáteis com a capacidade que estes utilizadores necessitavam para os poderem enviar para casa capacitados, revelou-se extremamente difícil, porque como toda a Itália entrou em quarentena, a disponibilidade de equipamentos estava muito limitada. Esta implementação a correr em cima de Workspaces
permitiu que os utilizadores não tivessem necessidade de utilizar dispositivos especiais. E os colaboradores, uns deles estavam a utilizar em portáteis adquiridos pelo município, outros a utilizar tablets Android. Existe uma diversidade enorme de dispositivos que são suportados. Na base, basta até só um browser que seja compatível com a nova norma HTML. E uma das grandes vantagens é também a postura de segurança que consegue ser adquirida, que é extremamente elevada. Como estamos a trabalhar em cima de uma plataforma virtualizada, os dispositivos em causa não interagem diretamente com os dados que o colaborador está a utilizar, todo o processamento é efetuado na AWS. Depois, os próprios equipamentos virtualizados desligam-se quando o utilizador não está a precisar deles, reduzindo custo, e com a finalização da quarentena e o retorno dos colaboradores às instalações da comuna, grande parte destes ambientes de trabalho virtualizados foram pura e simplesmente desligados, acabando com o custo dos mesmos, mas muitos deles foram mantidos e a comuna está atualmente a migrar os seus colaboradores para plataformas baseadas em thin clients, em postos de trabalho que não têm capacidade de computação, postos de trabalho, vamos chamar-los estúpidos, sendo que toda a computação é feita conjuntamente com a AWS num posto de trabalho virtualizado. Por fim, queria deixar-vos com um caso de estudo que é um pouco diferente. A DVSA, a Driver and Vehicle Standards Agency, é também uma organização do Ministério dos Transportes do Reino Unido e é responsável pela gestão do processo de inspeção periódica de veículos. Faz o desenvolvimento de todo o software de suporte às inspeções, faz a gestão dos processos de inspeção. Começaram o seu processo de transformação digital em 2015 com a AWS. Ao longo dos anos têm vindo progressivamente a eliminar os seus próprios data centers e atualmente estão o que nós chamamos all-in com a AWS, em que não têm data centers próprios e têm uma utilização da cloud extremamente madura. Eles apontam diversos benefícios. Um dos benefícios que eu quis trazer foi a questão da redução de custos, em que os custos do dia-a-dia com IT e anuais reduziram em aproximadamente 42%. Mas mais importante ainda, o que para eles é verdadeiramente importante num mercado que é muito competitivo do ponto de vista da aquisição de pessoas, da aquisição de técnicos de informática e developers capacitados, é que esta migração para um paradigma de all-in na cloud e de inovação e de agilidade permitiu que eles tenham ganho diversos prémios governamentais ao longo dos anos pelos esforços de modernização e contra a maré do que se sente, em que geralmente é difícil contratar para organizações de setor público devido às questões de o privado geralmente paga mais, o privado é mais inovador, e eles contra a maré estão a fazer exatamente o oposto. Eles conseguem recrutar colaboradores facilmente, dado que existe uma grande vontade de trabalhar na DVSA, porque são considerados uma das agências governamentais mais inovadoras do Reino Unido. E com isto chegamos ao fim da minha apresentação. Muito obrigado a todos. Espero que estes últimos minutos tenham sido interessantes e devolvo a palavra ao nosso MC residente, o Nuno Santos, da AWS. Obrigado, Márcio. Se quiserem saber mais detalhes sobre estas soluções e outros casos que temos, estamos obviamente à vossa disponibilidade, à vossa disposição. É uma questão de nos contactarem que podemos apresentar estes e outros casos com mais detalhe. Chamava agora a Teresa Girbal, vice-presidente da SPAP, que nos irá fazer então uma atualização sobre o trabalho do CITIC no contexto da adoção de cloud na administração pública. Teresa, mais uma vez, muito obrigado e força. Bom dia a todos. Muito obrigada, Nuno, e muito obrigada também à AWS e à EDC por esta oportunidade para partilhar mais uma vez os highlights da estratégia cloud para a administração pública em Portugal e assim como o seu estado neste momento de atualização. Para recordar que em 2018 foi criado um grupo de trabalho no CITIC com participação de 5 áreas governativas e que elaborou a proposta para a estratégia a adotar pela administração pública em matéria de computação cloud. Em 2020, essa mesma estratégia foi já referida no Plano de Ação para a Transição Digital, assim como na RCM, que renovou o mandato do CITIC e onde refere no seu ponto 7 a produção de instrumentos para apoiar a adoção dos serviços cloud para a administração pública. O documento
foi finalmente publicado e tornado público no início deste ano e está disponível no tic.gov.pt. Para efeitos de enquadramento e para melhor percebermos cada vez que falamos na estratégia para a administração pública em matéria de serviços cloud, convém referir que vamos apenas considerar 3 modelos de disponibilização: a cloud pública, a cloud privada e a cloud híbrida. A cloud pública são recursos detidos e operados por um fornecedor de serviços cloud externo e disponibilizados através da internet, sendo que são disponibilizadas soluções padrão para todos os clientes. A cloud privada, em que os serviços consistem em recursos utilizados exclusivamente por uma organização ou empresa e, como tal, passíveis de serem personalizados. Esta cloud privada pode ser on-premises, onde é na própria infraestrutura da organização, ou off-premises, em que os serviços e a infraestrutura podem ser alojados na infraestrutura de um fornecedor de cloud externo. A cloud híbrida é uma conjugação de ambos estes modelos. A adoção de cloud em Portugal pela administração pública portuguesa é já hoje uma realidade e a taxa de organismos da administração pública que têm adquirido serviços cloud tem vindo a crescer anualmente. No entanto, persistem alguns obstáculos que dificultam esse processo. A taxa de organismos que já adquiriu serviços cloud na administração central é hoje de 33%, sendo que, a nível dos municípios, essa taxa de adoção ainda é maior. Estamos a falar de quase 50%, cerca de 48%. Os serviços mais adquiridos são o correio eletrónico e o armazenamento de ficheiros. E, na sua grande maioria, os serviços são adquiridos a prestadores de serviços, 81%. E apenas 43% desses serviços são alojados em data centers da administração pública. Os principais benefícios identificados pelas entidades da administração pública são a flexibilidade, facilidade e rapidez de implementação, melhoria de segurança, melhoria da qualidade e serviço prestado e ainda redução de custos TIC. Essas mesmas entidades identificaram também alguns obstáculos. Os principais são custos elevados, risco de violação de segurança, incerteza sobre questões legais e mecanismos de resolução, incerteza sobre a localização dos dados e um conhecimento insuficiente sobre a cloud. Talvez este último ponto seja a razão de os custos serem apontados simultaneamente como um benefício e um obstáculo. A visão cloud para a administração pública portuguesa é que deverá ser uma adoção de cloud pública, sempre que possível, em modo inteligente, seguro e eficiente. Os princípios orientadores para Portugal, e que estão perfeitamente alinhados com os da Comissão Europeia, são a segurança e a soberania da informação e dos dados são requisitos críticos e ab initio, que podem condicionar a adoção e tipo de serviços cloud. As organizações do Estado devem desenvolver as soluções recorrendo prioritariamente a serviços em cloud pública, e de acordo com uma framework de adoção. Devem ser adotadas soluções de mercado e privilegiar serviços cloud conforme disponibilizado pelos fornecedores, minimizando customizações. Deve ainda ser monitorizado detalhadamente o consumo e qualidade dos serviços cloud. E, por último, deverá ser definida, à partida, uma estratégia operacional de saída de cada serviço cloud, com vista a evitar o fenómeno de vendor lock-in. Destacar os 5 principais desafios encontrados e explicitados na estratégia: a framework de adoção, a monitorização e gestão de contratos cloud, processo de contratação e risco de continuidade de serviço, procedimentos concursais e cláusulas técnicas e ainda a qualificação de recursos humanos. Vamos detalhar um pouco sobre cada um deles e as principais recomendações. Comecemos com a framework de adoção. O fundo há que assegurar que a decisão de implementar ou migrar um sistema ou infraestrutura para um modelo cloud é tomada de forma fundamentada, obtendo diretrizes claras que tenham por base uma análise custo-benefício. Essa análise deverá ser feita segundo 4 momentos. Num primeiro momento, a identificação dos sistemas, e estes devem ser elencados. Os sistemas ou infraestrutura cuja implementação em cloud pode vir a ser considerada com a indicação dos candidatos mais adequados. Sistemas cuja migração deve ser avaliada em cada organismo, quer no momento de detecção de obsolescência, quer em processo de renovação contratual ou ainda um novo projeto. Deverão ser considerados, numa fase inicial, os sistemas e aplicações
de baixa complexidade e, em seguida, os sistemas ou aplicações de média e alta complexidade. Depois temos a análise do modelo cloud. Esta análise deve ser feita com recurso a um guião de questões que ajudará a clarificar vantagens e desvantagens do modelo para o sistema ou infraestrutura em causa e devem ser avaliados segundo 4 critérios. Os critérios legais, com questões como, por exemplo, se existe legislação específica para o alojamento ou operação do sistema, esta legislação é respondida pelo modelo cloud. Questões tecnológicas, portanto, se a complexidade é viável em modelo cloud do ponto de vista tecnológico, ou ainda se as integrações com outros sistemas e a implementação de novas interfaces é complexa ou onerosa. Critério económico ou financeiros, com questões como, por exemplo, se o atual sistema exige particular customização, desenvolvimentos, integrações específicas no modelo cloud e quais os custos associados, quais os custos de manutenção dos sistemas nos dois modelos. E ainda critérios organizacionais, com questões como, por exemplo, o atual sistema é adequado à dimensão do organismo e se o projeto de migração seria execuível. Passamos então à análise do modelo de risco da informação. Aqui temos qual o comprometimento de informação e disrupção de sistemas aplicacionais e possíveis impacto de uma forma qualitativa. Esta análise deverá ser feita segundo 4 eixos: o impacto na vida humana, o impacto legal, o impacto reputacional e o impacto financeiro. No fundo, será classificado em 3 tipos: o risco elevado, a criticidade elevada, risco moderado, risco baixo. Chegamos então à última fase, a decisão, implementação e manutenção. Como resultado das fases anteriores, tomar-se-ão as decisões face à implementação do sistema ou infraestrutura em modelo cloud. A classificação determinará o risco associado a que corresponde uma recomendação do modelo a adotar. Neste caso, são referidos aqueles que consideramos de passagem ou de migração mais difícil. Por exemplo, se for um sistema de risco baixo, deverá ser cloud pública. De risco moderado, cloud híbrida com componentes mais críticas alojadas em data centers da AP. E por último, se for risco elevado, deverá ser um modelo não cloud, on-premises, ou então um modelo cloud alojado em data centers da AP. Passemos então ao desafio dos processos de contratação e riscos de continuidade de serviços. Aqui, o desafio é simplificar e agilizar os processos de aquisição de serviços e passa por adaptações legislativas, como a qualificação de serviços cloud como tipo de serviços essenciais, evitando a quebra de serviço, por exemplo, por falta de pagamento. Também permitir a contratação desta tipologia de serviços com uma tipologia autónoma específica em futuras leis do Orçamento do Estado, simplificando também a aquisição destes serviços. As questões contabilísticas são também relevantes. Assim, permitir a contabilização de soluções de tecnologias de informação em regime as a service, do ponto de vista financeiro como despesas capital, tendo assim um melhor acesso a fundos, nomeadamente europeus. E, por último, criação de acordos quadro cloud. O outro desafio do modelo das peças de procedimentos concursais e cláusulas técnicas, que há que facilitar a boa aquisição dos serviços cloud e ajudar na construção de procedimentos de aquisição de serviços cloud. Assim, há que criar modelos de peças de procedimentos concursais e cláusulas técnicas que sirvam de referência para as entidades públicas contratarem serviços cloud. E ainda, em relação a mecanismos de saída, deverão ser criadas também cláusulas de saídas de contrato e um método proposto para a transferência de know-how para as equipas dos organismos, evitando o fenómeno vendor lock-in. A monitorização e gestão de contrato é outro desafio muito relevante, uma vez que a visibilidade que os organismos têm que ter sobre os serviços cloud e os seus custos. Este desafio tem tendência a aumentar, tendo em conta o crescimento do número de serviços existentes no mercado e do número de fornecedores envolvidos. Sim, há que criar os meios necessários para monitorizar a utilização e a qualidade dos serviços cloud, garantindo métricas
que suportem as necessidades de previsão e análise de cada organismo, controlar os custos por via de provisionamento e escalabilidade em resposta à procura, indicadores que permitam monitorizar e reportar a adoção dos serviços cloud nos organismos e, por último, a monitorização proativa da qualidade e do estado dos serviços cloud. Chegamos então ao último desafio, a qualificação dos recursos humanos, o tal desafio que poderá transformar um benefício num obstáculo ou constrangimento. Aqui há que garantir a existência de recursos humanos devidamente capacitados para fazer face aos novos desafios, quer sejam eles de concepção, operação, contratação e avaliação de serviços cloud. Há que definir um plano de qualificação de recursos humanos, recorrendo, por exemplo, ao programa InCode 2030 e também, sempre que possível, avaliar acordos com parceiros de referência de mercado, nomeadamente, o Nuno referiu no início da sua apresentação um desses acordos que são realmente muito importantes e críticos para o aumento das competências em cloud. Passamos então à implementação dos novos sistemas, dos novos ou sistemas existentes, em 4 momentos, de acordo com a complexidade dos mesmos. Num primeiro momento, temos os serviços até já mais adquiridos, mais fácil de implementar na cloud, como por exemplo o correio eletrónico, a videoconferência, o armazenamento, partilha de ficheiros, backup e disaster recovery. Num segundo momento, as soluções genéricas de negócio disponibilizadas pelo mercado, como serviço SaaS, ou ainda soluções passíveis de serem consumidas como serviços de infraestrutura na cloud IaaS. No terceiro momento, as aplicações específicas de negócio disponibilizadas no mercado como serviços SaaS. E, por último, as mais complexas, as restantes aplicações de negócio. É natural que em cada organismo ou entidade estes momentos tenham tempos diferentes. Isto depende da maturidade de cada organismo. Tal como referido na RCM de 84-2020, na renovação do CETIC, de forma a apoiar e guiar a administração pública no processo de adoção de soluções cloud, estão a ser criados pelo CETIC os seguintes instrumentos: a Framework de Adoção, ferramenta metodológica de apoio à decisão, um modelo de monitorização e gestão de contratos cloud, modelos ou templates de peças de procedimentos concursais e cláusulas técnicas, propostas de alteração de normas e procedimentos de contratação contabilísticos e o plano de qualificação de recursos humanos. Estes estarão disponíveis já no próximo trimestre deste ano. E ainda a disponibilização do Acordo Quadro Cloud, que estará disponível no primeiro trimestre de 2022. Estes instrumentos estão a ser criados com o apoio alargado de entidades da administração pública e de várias áreas governativas, garantindo contributos com diferentes experiências e conhecimentos de forma a melhorar o mais possível os instrumentos para uma boa adoção cloud a nível da administração pública. Assim, queremos que os benefícios para a administração pública, com uma boa adoção cloud, significam um aumento de eficiência, menor reforço na gestão de dispersos e variados sistemas, menor capacidade sedentária de computação, maior consolidação das equipas das tecnologias de informação, um aumento da flexibilidade, tornando mais ágil a aquisição e entrega dos serviços de tecnologias de informação à administração pública e ainda simplificando a alocação dos recursos de tecnologias de informação. E, por último, promover a transformação digital. Aqui uma maior orientação para o negócio, uma redução do elevado esforço de gestão da infraestrutura, plataforma comum para a integração de novos serviços e, por último, maior adequação às novas tecnologias disponíveis no mercado. Muito obrigada. Estou disponíveis para questões. Nuno? Obrigado, Teresa, pela esta apresentação, que acho que é muito útil para a audiência desta sessão. Não tenho dúvidas nenhumas que o papel do CETIC e o trabalho que está a ser executado é de enorme importância e a expectativa é também muito alta, e não só pelas entidades da administração pública, mas também pelos operadores económicos que trabalham com a administração pública. Portanto, é realmente um trabalho muito, muito importante.
Bem, então, e portanto, obrigado, Teresa. A Teresa apresentou um conjunto de desafios que estão identificados neste momento pelo CETIC e chamava agora o Francisco, Partner Development Manager para Public Sector, que irá abordar como a AWS pode ajudar nesta jornada da transição digital, superando alguns destes desafios. Portanto, Francisco, força. Ora, bom dia, obrigado Nuno, bom dia a todos. Vamos então, de seguida, ver como a AWS e os seus parceiros podem apoiar a administração pública portuguesa a tirar todo o proveito da utilização de soluções cloud no suporte à sua transição digital. E nada melhor do que começar pelos princípios orientativos que se encontram refletidos na estratégia de cloud do Governo e que foram mencionados na apresentação anterior pela Teresa Girbal. Recapitulando, esses princípios são os seguintes: prioridade à utilização de soluções cloud pública sempre possível, garantindo a segurança, conformidade e soberania dos dados, a utilização sempre possível de serviços standard da cloud, evitando as customizações, o controle dos custos e da qualidade de gestão dos serviços cloud, apresentar sempre uma estratégia de saída para evitar o fenómeno do lock-in no fornecedor e, finalmente, estará disponível uma framework orientativa para a adoção de cloud. Vamos, então, ver, muito brevemente, como a AWS e os seus parceiros podem ajudar a cumprir estes objetivos. Na AWS, a questão da segurança e conformidade é nossa prioridade máxima. Por isso, obtemos regularmente a validação dos organismos internacionais de certificação para milhares de requisitos globais de conformidade que monitoramos continuamente. Apoiamos milhares de clientes de todas as áreas, incluindo a banca, saúde, governo, educação ou defesa, a cumprir com os padrões de segurança e conformidade mais exigentes a nível mundial. Todos os nossos clientes beneficiam, assim, dos mais recentes controles de segurança operados pela AWS e acesso às ferramentas que podem ser utilizadas para reduzir o custo e tempo de execução dos seus próprios requisitos e programas de conformidade. Todos os serviços da AWS são conformes com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, com o RGPD. Outro tema fundamental é a residência dos dados. A estrutura mundial da AWS baseia-se em regiões, que são formadas por várias zonas de disponibilidade, sendo essas, por sua vez, constituídas por centros de dados. Cada região é formada por 3 ou mais zonas de disponibilidade que estão ligadas entre si através de fibras ópticas redundantes de elevadíssima velocidade e separadas por distâncias até 100 km. Desta forma, é possível ter soluções de alta redundância e ou disaster recovery sem sair da mesma região. Isto é uma das características fundamentais da estrutura mundial da AWS, que minimiza custos e riscos de exposição dos dados. A AWS tem atualmente 5 regiões na União Europeia, localizadas na Irlanda, França, Alemanha, Suécia e Itália. Também temos uma no Reino Unido. E já foi anunciada a região de Espanha para finais do próximo ano. Em Portugal, temos instalado um Point of Presence, um POP, infraestrutura local que suporta o nosso serviço de Content Delivery Network para acelerar o acesso a websites locais e proteger de ataques de negação de serviço web, DDoS. Um aspecto muito importante a ter em conta é de que a AWS tem soluções para todos os modelos de disponibilização de cloud previstos pela estratégia do Governo. Podem ser utilizados os serviços das regiões AWS no modelo de cloud pública, os dedicated hosts e as ligações diretas Direct Connect aos data centers da AWS para clouds privadas e o AWS Outposts para clouds híbridas. O Outposts é fundamentalmente um rack da AWS colocado em casa dos clientes e ligado à nossa cloud. Estamos continuamente a expandir os nossos serviços para suportar praticamente qualquer carga de trabalho, oferecendo mais variada e inovadora gama de serviços cloud no mercado e cobrindo praticamente todas as áreas. Temos inclusivamente disponíveis serviços de aluguer de satélites. Muitos destes serviços recorrem a standards do mercado ou são totalmente compatíveis com eles. O Amazon Relational Database Service, RTS,
suporta bases de dados geridas PostgreSQL, MySQL, Oracle ou Microsoft SQL Server, por exemplo. Um dos aspectos vitais da utilização de soluções cloud é o controle dos custos e a sua otimização continuada. Regra geral, se o que estiver a gastar for linear com a utilização de AWS, há uma coisa que pode ser melhorada. Com isso em mente, estão disponíveis inúmeras ferramentas e serviços que ajudam a planear, medir, otimizar e controlar os gastos para que se pareçam mais com o gráfico à direita, ou seja, pagar o que precisa e não o que usa. É como a eletricidade lá em casa. Se tiver as luzes todas acesas, está a pagar o que usa e não o que precisa. O objetivo é pagar o que precisa. Uma das alternativas mais comuns para reduzir gastos são as instâncias reservadas, que proporcionam descontos de até 60% para máquinas virtuais e bases de dados, desde que exista a expectativa da sua utilização por um período determinado de 1 ou 3 anos. Menos comum, mas muito interessante, são as máquinas virtuais spot, que podem ir até aos 90% de desconto, com a condição de poderem ser retiradas a qualquer momento pela AWS com 2 minutos de pré-aviso, que dá para utilizações muito interessantes e com um custo muito baixo. Toda a implementação de cloud começa através de uma boa implementação inicial com as políticas corretas, utilizando a AWS Well Architecture Framework, que inclui, por exemplo, a definição de responsabilidades e controle de acessos dos utilizadores, bem como a atribuição de etiquetas a recursos, para se poder fazer o tracking granular dos custos, por exemplo, aplicação a aplicação ou departamento a departamento. Com o AWS Budgets, é possível definir orçamentos com limites customizados que alertam quando o consumo ou os custos excedem ou se prevê que venham a exceder os limites pré-definidos. O AWS Cost Explorer permite criar relatórios personalizados que ajudam a analisar o consumo e os custos para poder identificar tendências e detectar anomalias de consumo. Mas os clientes devem poder trocar de fornecedor de cloud se assim o desejarem. Um fornecedor de cloud deve ganhar o negócio por fornecer os melhores serviços e recursos ao melhor preço. Se um fornecedor de cloud dificulta técnica ou contratualmente a mudança, que são os elementos essenciais do lock-in, simplesmente sugere que os seus serviços não são bons o suficiente. A AWS esforça-se por dar escolha ao cliente, fornecendo-nos o controle total, propriedade e portabilidade dos seus dados e permitindo, contratualmente, que os clientes migrem para outro fornecedor de cloud caso o desejem. Não queremos prender os clientes com táticas de lock-in, como contratos de longo prazo, que introduzem custos de licenciamento artificialmente altos ao longo do tempo. Queremos que os clientes fiquem connosco porque oferecemos a mais ampla escolha dos melhores serviços cloud. A perspectiva dentro da AWS é de que os nossos clientes são leais até o momento em que outro fornecedor lhes forneça um serviço melhor. Isto mantém-nos alerta e impulsiona a nossa abordagem em promover inovação orientada ao cliente. Por esta razão, a AWS elaborou e entrega aos seus clientes um documento, o Unpicking Vendor Lock-in, que apresenta melhores práticas para evitar o lock-in na AWS. Mas, caso não esteja contente com a utilização dos nossos serviços, pode sempre recorrer ao serviço AWS Snowball, que é uma espécie de mala de viagem altamente robusta, que suporta até 80 terabytes de armazenamento e que se envia por correio para um data center da AWS, onde os dados são transferidos e depois enviada de volta para a casa do cliente. O serviço AWS Snowball tem um custo fixo de $300, mais o custo de transporte DHL, e entre 3 a 4 cêntimos por gigabyte de transferência de dados consoante a região. Ou seja, o máximo de $3.200 para os 80 terabytes. É o máximo para transferir 80 terabytes de volta para on-premises. Finalmente, mas não menos importante, o apoio da rede de parceiros AWS. A AWS diferencia os seus parceiros através da especialização e das competências, com provas dadas e com referências. Os parceiros AWS podem especializar-se em inúmeras áreas, desde a consultoria estratégica em cloud, migração de aplicações, Cloud Managed Systems
e até ao desenvolvimento aplicacional ou a gestão financeira da cloud. Assim, os clientes podem recorrer aos nossos parceiros em qualquer etapa da sua jornada para a cloud, desde uma fase inicial de prospecção e análise até ao desenvolvimento de aplicações nativas em cloud, bem como a sua manutenção e operação. E como estamos todos, fornecedores e clientes, nós na AWS estamos a aprender todos os dias, continuamente a aprender. O melhor é mesmo experimentar, pôr as mãos na massa. Assim, a AWS normalmente propõe começar os projetos de cloud com uma pequena prova de conceito, onde, conjuntamente com os nossos parceiros, disponibilizamos os créditos da AWS de forma a evitar custos aos clientes nestas provas de conceito. Portanto, fica aqui o desafio lançado para lançarem uma prova de conceito connosco. E era o que eu tinha para partilhar convosco. Muito obrigado pela vossa atenção. Passo agora ao Nuno. Obrigado. Obrigado, Francisco. Penso que apontaste aqui algumas pistas que ajudam a ultrapassar alguns dos desafios colocados e identificados pelo CETIC. E assim, vamos então agora para uma parte que considero bastante importante, que é um debate, um pequeno debate com os nossos convidados. Desde já agradeço a presença mais uma vez, porque foi muito importante e acho que a audiência agradece o contributo dado pelos participantes neste evento. E vamos então iniciar aqui com algumas perguntas. Se por acaso alguma das questões colocadas não puderem ser respondidas, nós depois tentaremos responder a seguir ao evento, como eu já comuniquei. Desculpem lá, mas obviamente eu vou dar primazia às senhoras e, portanto, eu vou fazer a primeira pergunta para a Teresa. Vimos na sua apresentação que estão a preparar frameworks, templates para consulta de cloud. Até que elas fiquem disponíveis, a quem e onde poderão as entidades públicas recorrer para obter estas recomendações e esclarecimentos? Muito bem, Nuno. Do ponto de vista de hoje, já no documento do CETIC, da proposta que está disponível, como eu digo, no CETIC, já está referido, quer seja conjunto de questões para a framework, explicada a framework, assim como já alguns exemplos de cláusulas técnicas. Portanto, já hoje tem alguma matéria. O que nós estamos a fazer, a nível do CETIC, é criar os próprios instrumentos mais completos e atualizados. O documento já foi feito há algum tempo, também foi sendo atualizado. Assim, do ponto de vista da framework, que é uma ferramenta metodológica, ela vai já estar disponível no próximo trimestre, portanto, é já aí. E em relação aos templates, a mesma coisa, portanto, também vai já estar disponível no terceiro trimestre deste ano. No entanto, se ainda assim houverem algumas questões, e para já, cada área governativa tem representante ministerial no CETIC, que é, no fundo, quem está a fazer este trabalho, e por isso poderão sempre endereçar as questões por aí ao próprio CETIC, portanto, através do representante ministerial, caso não seja suficiente aquilo que já viram. E já agora essa publicação será feita, no próximo trimestre, será feita onde? Em que site, em que portal, onde é que vai ser publicado? Ela será sempre publicada no tic.gov, ok? Portanto, de qualquer forma, nós estamos aqui a falar de alguns instrumentos específicos, por exemplo, a framework, que já está mesmo final, do ponto de vista de definição, em fase de término, mas depois será criada uma ferramenta que implemente e que será mais fácil às próprias entidades entrarem nessa ferramenta e, no fundo, guiar as tais questões de dar um score do ponto de vista de aplicabilidade e que tipo de aplicabilidade. Mas estará sempre disponível no site do TIC.gov. Okay? As próprias cláusulas técnicas e templates são documentos vivos, portanto sairão as primeiras versões e depois serão atualizados e também estará disponível na mesma área, na área do CETIC, no TIC.
Ok. Obrigado, Teresa. Passaria então aqui agora uma pergunta para o Nuno. Se tudo correr como esperado, podemos ter os fundos do PRR aprovados no final de junho ou durante o mês de junho. Para assegurar uma rápida execução, que recomendações darias a esta audiência para que possam tirar partido dos fundos e o mais rapidamente possível? Os fundos, é sempre importante clarificar, PT 2020, PRR, PT 2030. Portanto, a pergunta, presumo que estás a pensar no PRR. Sim. E, portanto, o PRR importa conhecer o documento, porque eu acho que há muita gente que conhece mal o PRR, e, portanto, eu recomendo que todos façam aquilo que eu também estou a fazer, que é ler o documento, porque o documento tem 4 partes e a segunda parte é a mais difícil de ler e é a mais importante de se conhecer, que é a parte 2, onde se descrevem com detalhe as 20 componentes dentro das quais se arrumam 37 áreas de investimento, 37 reformas e 80 e qualquer coisa investimentos. E estão lá pistas muito relevantes para desenhar iniciativas. Há umas que já estão desenhadas, não é? O metro do Porto é o metro do Porto. Ponto. Para dar um exemplo, e há várias dessas. Mas a aposta em serviços públicos completamente interoperáveis implica declinar um projeto. Está lá dito que há a intenção de fazer uma evolução significativa num portal digital de serviços públicos. O que é que isso significa? Significa que o atual portal transversal de serviços públicos deve ter a montante uma transformação de processos e de sistemas para que haja um avanço sobre os níveis de interoperabilidade que hoje já existem, que eu diria que são avanços relevantes em relação ao que existia há 10 anos atrás, mas ainda com espaço significativo de evolução. E, portanto, vale a pena conhecer o documento para preparar, antecipar as condições de apresentação de interações junto dos organismos que estão sinalizados como beneficiários intermediários, que são as estruturas públicas que vão articular com a estrutura de coordenação do PRR, que é a estrutura de missão Recuperar Portugal, e essas estruturas públicas, provavelmente ali a Teresa vai ser candidata a algumas dessas responsabilidades intermediárias, são elas que vão fazer essa interface com o que se chama beneficiários finais. E, portanto, o conselho é este, é ler, é preparar, é debater, é chamar parceiros, fornecedores, gente. Eu dou exemplo ali de um slide do Márcio, o exemplo que ele dava de Cagliari. É um exemplo muito interessante e vale a pena trabalhar sobre ele, não é? Sabemos que há no Estado ainda muitos desafios de parque informático. Muitos, não é? Eu sou testemunha na primeira pessoa, aqui, como gestor de um instituto público. E tomei nota, porque aqui dentro de casa ouço algumas coisas sobre as máquinas antigas que não correm um conjunto de coisas. O Márcio diz que não. O Márcio diz que lá em Cagliari as máquinas eram antigas, mas que foi possível, com as mesmas máquinas, resolver um conjunto de coisas. É isso que é preciso fazer, não é? É esse tipo de estudos concretos, porque a minha intuição diz-me que vamos passar aqui de um momento de dúvida sobre start para um momento posterior de kickstart. E aí os que estiverem mais preparados vão dar mais depressa. E achas que faz sentido a revisão dos planos diretores de informática ou os planos diretores de informática existentes? Acho. Bom, primeira coisa, eu já tive esta conversa com outros colegas da administração pública. Eu acho que aí estava uma iniciativa muito interessante. Era confirmar a atualidade dos planos diretores de informática do Estado. Era uma excelente iniciativa. Eu estou a fazer aqui a revisão do meu, aqui na agência. Partilho com todos. E, portanto, parece-me evidente que ter um plano estratégico de sistemas de informação atualizado
na relação infraestruturas, aplicações, serviços, utilizadores, é absolutamente central para os tempos atuais, e acho que as disponibilidades de transformação que se figuram vão ser mais bem aproveitadas se estiverem bem ancoradas em planos diretores. Acho que é o momento, claramente. Certo. Então, voltando aqui à Teresa, e obrigado, Nuno. Há aqui um tema que várias pessoas têm colocado, que tem a ver na framework da adoção de cloud, é apresentado uma análise de modelo de risco da informação, que classifica, depois é classificado por risco baixo, médio e alto, e elevado. Como é que as instituições podem avaliar esse risco? Já está disponível algum modelo mais detalhado de análise e de classificação da avaliação desse risco? Muito bem, Nuno. Um bocadinho na sequência daquilo que eu disse há pouco, no próprio documento disponível hoje, tem uma abordagem do risco. Esta framework está a ser atualizada e repensada, que na sua grande maioria será completamente em linha com aquilo que foi dito, mas se calhar encontramos aqui uma ponderação da capacidade, da estratégia de saída dos próprios serviços. Portanto, tendo em conta isso, o que vai acontecer é que vai ser disponibilizada a ferramenta atualizada, portanto, a framework de adoção, peço desculpa, e a ferramenta tal que eu referi há pouco em relação a uma pequena ferramenta metodológica que ajuda as entidades a perceber se o sistema ou aplicação que estão a pensar, que tipo de modelo cloud deverão adotar. No entanto, eu faço referência que, por vezes, os sistemas mais complexos convém dissociar algumas componentes, porque se não desassociarmos, podemos cair, se calhar, na criticidade ou no risco mais elevado e empurrando para soluções em modelos mais conservadores. E aí, se nós dissociarmos componentes, conseguimos dissociar componentes, podemos então utilizar outros tipos de modelo, por exemplo, cloud pública em determinados casos, para um próprio sistema mais complexo, ok? Portanto, na resposta à pergunta neste momento, aquilo que está disponível é, de facto, aquilo que existe, que está plasmado no documento, mas muito em breve, já no próximo trimestre, estarão disponíveis quer a própria ferramenta, quer a framework, portanto. Ok. Então, voltando aqui ao Nuno, tinha aqui uma pergunta um bocadinho mais aberta, talvez, que é, e um bocadinho mais a pedir um pouco a tua opinião, que é como é que vês a importância da tecnologia na reforma do país e para a próxima década? Uma pergunta um bocadinho aberta. E é uma pergunta que só admite uma resposta, ainda particular, feita a uma pessoa como eu, que vem desse mundo, vamos dizer assim. Então, vejo como absolutamente central. Eu acho que nós estamos em Portugal, finalmente, a entrar na demonstração, na condição natural de transformação, que diz que tudo é digital. E para tudo ser digital, tudo tem que ser tecnológico. Não é? E estamos a sair do paradigma da informática recuada para o paradigma de que tudo tem, de uma maneira ou de outra, tecnologia. Estamos a compreender que se exige velocidade e transparência ao mesmo tempo. Normalmente, quando se exige transparência, exige-se demonstração. E no Estado, quando se exige demonstração, exigem-se documentos. E quando se exigem documentos, colocam-se entraves. E quando se colocam entraves, as coisas andam mais devagar. As pessoas não querem que as coisas andem mais devagar. E eu acho que essa tensão entre velocidade e transparência
só se enfrenta com mais tecnologia. Porque a tecnologia dá evidências, a tecnologia normalmente é melhor do que nas coisas que são passíveis de se substituir, é melhor do que a mão humana na gestão do risco, na gestão do erro, e portanto, a tecnologia pode ajudar esse é um crédito que eu trago para as minhas funções aqui na agência. A tecnologia pode ajudar a resolver melhor o ditado dos antigos que diz que depressa e bem não há quem. É preciso fazer mais depressa e é preciso fazer bem. Não se admite, a pretexto de fazer mais depressa, fazer-se mal. Portanto, estou em crer que a tecnologia é absolutamente decisiva. Dados, discutimos e vamos realmente dando evidências que não dizemos apenas, dizemos e demonstramos que a famosa capa da Economist, não é? Data is the new oil. E portanto, enfim, e para o que importa para o patrocínio desta sessão, tudo isto pede infraestruturas modernas, inevitavelmente. Não é? Infraestruturas poderosas, infraestruturas elásticas. Não é? Recordamos, Nuno e Teresa, da discussão, da transformação dos impostos, que tinham que ter infraestruturas preparadas para picos, que eram 10 dias do ano. E 10 dias do ano implicavam investimentos altamente ineficientes, altamente redundantes para os restantes 350 dias. O mundo cloud resolveu bem essa dificuldade, não é? E, portanto, a disponibilidade permanente e elástica, com uma transformação económica, técnica e depois económica, contratual, sobre como dar resposta. E, portanto, acho que o caminho é bom. Mas para isto ser bem feito, não podemos realmente perder os outros dois lados do famoso tripé das pessoas, processo e tecnologia. E essa também é a minha esperança. Nós temos aqui um desafio grande no país, continuamos a ter um desafio de qualificações combinado com um desafio de demografia, e no Estado temos um grande desafio ao nível das qualificações. Precisamos que a Teresa se desdobre em 30 como ela, quadros altamente qualificados como a Teresa, que os há, mas há poucos, e precisamos de continuar a insistir no tema da reciclagem das competências. Enfim, não sei, Teresa, se também podes dizer qualquer coisa sobre isso, parecida com qualquer coisa que disseste no outro dia. Porque para fazermos bem o aproveitamento da tecnologia e não termos esta sensação que vamos ter que explicar cada vez melhor, que é investimentos não aproveitados, e nesse sentido este framework, que tudo isto que a Teresa aqui apresenta é absolutamente extraordinário do ponto de vista da preparação, da sequência, e oxalá a Teresa tenhas a força e os meios para protegeres este encadeamento, porque isto pede qualificações, muitas qualificações específicas. Portanto, Nuno, tecnologia muito importante, mas pessoas e processos, e não sei se, Teresa, se tu queres dizer alguma coisa sobre o tema pessoas e processos, e em particular pessoas. Se posso passar a palavra à Teresa. Podes, deves. É verdade, Nuno. O tema dos skills, das competências e das pessoas, nomeadamente na administração pública, é um enorme desafio. De facto, estão a ser já tomadas algumas ações, e eu refiro aqui uma muito importante e muito relevante na área tecnológica, que é o upskill. O upskill, de facto, iniciou-se como um programa essencialmente para o mercado, portanto, requalificação e qualificação de pessoas na área de tecnológicas, onde também está incluído cloud. A própria administração pública não foi pensada em entrar nesse programa. Posso dizer que é a SPAP, da qual eu realmente tenho responsabilidade e sou vice-presidente, vamos entrar no upskill. Estamos neste momento já em fase de escolha de candidatos. O que significa que é também um passo importante. Portanto, desse ponto de vista, não só no tradicional de atualização de skills que a própria administração pública tem, seja nos programas de formação internos, seja também na criação dos tais acordos, como por exemplo a AWS já fez e está de facto a desempenhar, como outros parceiros,
estão a fazer, mas também ter acesso do lado da administração pública no fundo, novas pessoas com uns skills atualizados nestas novas áreas tecnológicas que, infelizmente, eu acho que nós ainda não podemos dizer aquilo que o Márcio, creio que referiu, em relação penso que é a Inglaterra, em que toda a gente da área tecnológica quer ir para a administração, portanto, para o governo nessa área, para essa entidade governamental. Creio que ainda não estamos nesse estágio, adoraria estar, não estamos ainda nesse estágio, mas é para aí que estamos a trabalhar, mesmo que não seja para onde toda a gente quer ir, pelo menos sejamos considerados como um bom empregador e um empregador atualizado do ponto de vista tecnológico, que é crucial. Portanto, a tecnologia é não só importante para resolver problemas antigos, mas também problemas modernos, porque neste momento criam novos problemas e daí o acesso às novas tecnologias ser fundamental. E uma das novas tecnologias é claramente acesso à cloud, e esta estratégia e este novo posicionamento da administração pública para aceder à cloud de uma forma bem feita, porque se não fizermos bem feito é a pior emenda que o soneto, peço desculpa a expressão, e como tal isso é de facto muito, muito importante. E é o que estamos a fazer, portanto, acho que já foram dados alguns passos muito relevantes, aproveito aqui também para partilhar algumas coisas, como por exemplo, está para sair, já foi feita a consulta pública, está neste momento para sair o acordo quadro de serviços de consultoria, onde também vai ter alguns skills de cloud, portanto aí também é muito relevante. Outra importante ação que já foi tomada foi, por exemplo, na promulgação da alteração dos contratos públicos na publicação na passada sexta-feira, onde também já estão referido à aquisição de serviços cloud, portanto, para acesso, nomeadamente ao PRR, entre outros. Portanto, os passos estão a ser dados. É difícil dizer que se dá um passo Big Bang e imediato, isso não existe, não é? Ou normalmente quando isso existe, corre mal. Portanto, eu acho que estamos realmente a fazê-los de uma forma não só consolidada, portanto, de uma forma ponderada, mas também de uma forma ágil e rápida, ok? Desse ponto de vista, acho que estamos, de facto, a dar os passos fundamentais para conseguirmos fazer, porque hoje em dia a administração pública tem que ser, claramente, uma administração mais eficiente, mais dirigida ao cidadão, por todos nós, ela é alimentada por todos nós, não é? Pelos nossos impostos, portanto, claramente isso tem que ser feita. E aí, como disse, o PRR tem uma grande componente na parte digital da administração pública, o que é muito importante. Ok, obrigado. E o tempo voa, de repente chegámos aqui, gostávamos de continuar na conversa, mas já estamos aqui no fim do nosso tempo. Quero mais uma vez agradecer a presença da Teresa e do Nuno, foi fantástico e agradeço imenso o tempo que disponibilizaram para estar connosco nesta sessão. Acho que foi muito útil para todos. E com isto damos por concluída a nossa sessão. E volto a dizer, a AWS está disponível para ajudar nesta transformação digital, portanto desafiem-nos e obrigado a todos pela vossa presença. Obrigado. Muito obrigada. Bom dia. Adeus. It's been over a decade since AWS and Intel began our journey together. We've combined the depth and breadth of AWS cloud services with the performance and dependability of Intel custom processors, so our customers can build tools for the fast-growing future. Together, we're making technology more accessible by optimizing our global infrastructure. And we're reinventing the capabilities of data and analytics with powerful AI through an engineering collaboration that pushes the boundaries of innovation. But it wasn't these ideas that changed the world. It's how AWS customers use these innovations to bring their own ideas to life. It's how Fred Hutchinson Cancer Research Center can analyze data from more than 15,000 biological samples. A process that previously took 7 years of compute time now takes just 7 days.
It's how the Australasian Wildlife Genomics Group at the University of Sydney can support conservation efforts of native wildlife by reducing genomic analysis time from 10 days to 5 hours. It's how Europe's Delivery Hero shortened their monthly billing runs, a 20-hour task, down to 90 minutes. And we're excited because this is only the beginning. Today, AWS and Intel are working together to put our most advanced technologies into your hands, so you can think bigger, build better, and innovate faster. Whether it's tomorrow or 10 years down the road, we can't wait to see what you do next.